Bem-vindo! Bom Bem-vindos! dia! Bom de Bem-vindo! ver! Como vai? Gente, bem-vindo nesse domingo ao nosso culto. Estamos muito felizes para ter um tempo de novo junto, e nesse tempo para nos alegrar em Jesus, para ser relembrados da verdade da Bíblia, para ouvir a mensagem de Deus, para orar junto, para cantar louvores junto. Isso é um grande privilégio. E, gente, eu quero dizer uma coisa: essa vida cristã que nós temos em Jesus é um grande presente de graça, porque realmente ser cristão não é uma coisa fácil, mas também não é uma coisa difícil, mas de verdade uma coisa impossível. A vida cristã é impossível para nós mesmos. Sem um grande presente que foi nos dado de Deus, essa vida para seguir Jesus seria completamente impossível. Qual é esse presente sobre que eu estou falando? Esse presente é Deus mesmo, o Espírito Santo. Jesus, ele disse para os seus discípulos, quando ele voltou para seu pai, ele diz: não saiam de Jerusalém, mas fiquem lá e fiquem ligados e esperam para um momento muito especial. Esse momento é o Espírito de Deus. Esse poder do céu vai chegar e vai ser derramado sobre vocês. E só a partir desse momento vocês vão lá para pregar o Evangelho até os confins do mundo. Exatamente isso aconteceu. E, gente, isso é também uma realidade em nossas vidas. Não precisamos mais viver com nossa força, com nosso entendimento. Não, mas Jesus mesmo está vivendo em nós. Isso é o segredo da vida cristã. Porque com minha força e entendimento eu não consigo nada. Mas Jesus mesmo quer viver por nós e em nós. Eu quero ler uma citação de Major Ian Thomas. Ele foi o fundador dessa missão que se chama Portador de Tocha, que tem muitos países desse mundo. Ele disse o seguinte: a morte que a morte que ele morreu, desculpa, a morte que ele morreu te qualifica para receber a vida que ele viveu. A vida cristã é a vida que ele viveu, vivida agora por ele em você. Isso é esse grande presente da vida que Jesus vive em ti quando você crê nele. Isso foi exatamente o que Paulo deu testemunho. Esse grande homem que foi um instrumento tão forte, tão grande nas mãos de Deus, ele disse a mesma coisa. Eu quero ler para vocês. Galatas 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Exatamente isso deve acontecer, que primeiramente eu morro, que eu não vivo mais, mas eu sou crucificado com Jesus. E pela fé, ele vai viver por mim e ele vai frutificar minha vida. É o poder de Deus. Gente, e vamos orar para que isso acontece nessa manhã, para que Deus fala para nós pelas escrituras, pela sermão, pelas orações e as canções, para somos relembrados dessa verdade que não somos nós mais que vivemos, mas é Deus em nós. Gente, vamos agradecer a Ele por esse grande presente do Espírito Santo e essa vida com Ele. Amado Senhor Deus, queremos te louvar por esse presente da vida eterna, Senhor. Queremos te louvar e exaltar, porque o Senhor nos não deixou aqui sozinhos, mas nos concedeu o Espírito Santo. E agora nós temos o poder para lutar contra o pecado. Temos a liberdade completa em Ti, Senhor. Agora temos essa vida, Senhor,
como tu falou na cruz, está consumado. Temos essa esperança viva em nós, Jesus. Então eu quero te pedir, ajude-nos a viver nessa verdade, viver por ti, não olhar mais para a nossa força, mas olhar para ti e viver nessa realidade, Senhor, e expectar grandes coisas de ti, Senhor. Nos abençoa, por favor, nesse culto, nesse tempo junto, e queremos cantar por ti, Senhor. Queremos te louvar e dar graças. Amém. Amém. Com coração, como eu falar, como eu pensar, como eu viver, com coração, como eu falar, como eu pensar, como eu viver, com toda a força que há em mim. Quero louvar-te, Senhor. Quero expressar todo o meu amor e alegrar teu coração. Com coração, como eu falar, como eu pensar, como eu viver, com coração, como eu falar, como eu pensar, como eu viver, com toda a força que há em mim. Quero louvar-te, Senhor. Quero expressar todo o meu amor e alegrar teu coração. Com toda a força que há em mim, quero louvar-te, Senhor. Quero expressar todo o meu amor e alegrar teu coração. E alegrar teu coração, como eu com coração, como eu falar, como eu pensar, como eu viver. Não posso explicar teu grande doce amor por mim. Vai além do que eu posso imaginar. Tua morte ali na cruz provou esse doce amor. Como eu viverei sem ti? Não posso explicar teu grande doce amor por mim. Vai além do que eu posso imaginar. Tua morte ali na cruz provou esse
expressar o que eu sinto. Nem o céu, nem o mar podem calar minha voz. Não posso explicar, é o grande doce amor por mim. Vai além do que eu posso imaginar. Com a morte ali na cruz, provou esse doce amor. Como eu viverei sem ti? Não posso explicar, é o grande doce amor por mim. Vai além do que eu posso imaginar. Com a morte ali na cruz, provou esse doce amor. Como eu viverei sem ti? Nem o céu, nem o mar podem expressar o que eu sinto. Nem o céu, nem o mar podem calar minha voz. Jesus, eu te amo. Eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Eu te amo. Jesus, eu te Amém. Jesus te ama. Hoje vamos orar por um pequeno país, se chama Mauritânia, fica ao lado oeste, na norte de África, e um país de 100% muçulmanos, mas tem uma pequena igreja. Mas é estimado mais ou menos que só tem 150 cristãos conhecidos nesse país. Mas nesse momento eu tive que pensar assim, 2000 anos atrás, Deus começou a sua obra, seu reino, com 12 pessoas, tão pequeno, e ele mexeu completamente esse grande império romano. De mesma forma, ele pode mexer esse país com uma pequena igreja. Vamos orar por isso, que Deus manifeste o seu poder com esse grupo tão pequeno, tão fraco, com tantos inimigos, com tanto perigo. E Deus vai mostrar que Ele realmente é esse Deus que tem uma grande mão, e Ele vai agir nesse país para revelar seu evangelho e para salvar pessoas e fortalecer a igreja lá. E realmente um lugar perigoso para viver como cristão. E em 2009, um missionário dos Estados Unidos morreu lá como martírio. Ele foi matado, e isso é a realidade dos nossos irmãos que moram nesse país. Então vamos orar agora e dedicar esse tempo para orar por essa igreja. Eu quero dar um foco para as pessoas que realmente estão diante de uma escolha, porque você precisa saber, nesses países onde tem essa cultura muçulmana, é uma cultura muito coletiva. Então, se alguém decidir de seguir Jesus, ele vai perder completamente a família, ele vai perder o trabalho, ele provavelmente ele tem que sair do povoado, ele vai perder tudo. Então, uma coisa muito séria.
E nesse momento, as pessoas que estão enfrentadas com essa escolha, também que começaram a seguir Jesus, mas estão enfrentados com esses problemas, vamos orar que Deus enche os corações deles com o poder dele para continuar nessa caminhada com Jesus, para não duvidar, completamente confiar na providência de Deus. Vamos orar por isso, gente. E nós queremos também orar por nossos queridos, como sempre, nossos familiares, que ainda não conhecem Jesus, para Deus se manifeste também nas vidas deles e derrame sua graça sobre eles. Vamos orar, gente. Grande Deus desse mundo, nosso Criador, queremos te louvar pela tua igreja, Senhor, porque nós podemos ver como o Senhor está agindo pelo todos os tempos na história desse mundo. E agora nós queremos olhar para esse pequeno país, Mauritânia, para nossos irmãos lá, tão poucas pessoas, Senhor. Mas teu reino não existe nem só em palavras, nem em forças humanas, mas no poder do seu Espírito. Agora queremos clamar ao Ti, Senhor, derrame seu poder, seu Espírito lá sobre esse país, sobre essa igreja lá, Senhor. Derrame seu amor, Senhor, sua graça, sua santa paz sobre nossos irmãos, Senhor, para que eles experimentem nesse dia especialmente a Tua presença, Senhor, a Tua fidelidade, Jesus, que Tu estás dentre eles, Senhor. Faça-te conhecido nesse país, Senhor. E salve essa nação que está completamente perdida na escuridão, que não te conhece, Jesus. E faça esses perseguidores, seguidores de ti, Senhor. Aquelas pessoas que querem matar cristãos, que estão cheios de tanta ódio, Senhor. Faça eles pessoas de amor, como Paulo mesmo, Senhor. Como ele foi um perseguidor da igreja e depois ele foi esse grande evangelista, Senhor. Temos toda a confiança que até hoje o Senhor pode fazer a mesma coisa. Senhor, abençoa a tua igreja lá nesse país. Queremos orar por nossos irmãos que estão vivendo lá com tanta dificuldade. Eles têm que se esconder a fé. E tem tantos problemas e dúvidas, mas nessas situações de dúvida, Senhor, essas escolhas tão pesadas, Senhor, se apresente a eles, Senhor, para eles te verem, Jesus, com tua beleza, com tua glória. E eles vão tomar essa decisão de te seguir, deixar o mundo para trás. Porque temos essa esperança da glória de viver contigo para sempre. E, Senhor, eu quero orar também por todas as pessoas assistindo que não têm paz contigo. Eu quero orar por nossos familiares que não estão vivendo contigo, Senhor. Traga eles à cruz, Senhor, para te ver, para se arrepender dos pecados, se crer em ti, Senhor, e receber a vida eterna, Senhor, a vida contigo, o Espírito Santo, Senhor. E use, por favor, esse culto agora, essa sermão, para te revelar a nós, para falar com nossos corações e para nós puxar a ti, Senhor, perto de ti, na tua presença. Abençoa o pastor Caio, a pregação dele, a tradução, e todas as pessoas assistindo. Senhor, louvado seja teu grande nome. Amém. Amen. Welcome, everybody. We're so glad that you joined us here today. Opa, bem-vindo a todos. Estamos muito felizes que vocês se juntaram a nós hoje. I just want to give you guys a quick announcement regarding the church or regarding when we're going to be meeting back together in person. Eu só quero dar a vocês um pequeno anúncio sobre a igreja, quando nós vamos estar nos reunindo de volta pessoalmente. So just each week I'll be giving updates and if we have any special announcements, just follow us on Instagram or on Facebook for more info. And you can always message us if you have questions. Cada semana eu vou estar dando atualizações e se você, para algum anúncio especial, você pode ver nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, e qualquer coisa você pode nos mandar mensagem. So we're just going to be taking things 1 week at a time.
Então vamos levar as coisas uma semana de cada vez. For now, this next week, next Sunday, we are going to continue online only. Por agora, essa próxima semana, esse próximo domingo, nós vamos continuar apenas online. So that's the main announcement. Esse é o principal anúncio. We're just praying for God's guiding. We want to get back together as safely as possible, but we want to do everything as God directs us. Nós estamos esperando que Deus guie, nós queremos fazer tudo com o maior nível de segurança que pudermos, nós estamos esperando que Deus nos direcione em tudo isso. We're all really excited to get back together. We're all excited to see everybody from the church. Nós estamos muito animados para nos reunirmos de novo, para ver todo mundo da igreja. But we want to do this the best way possible for everybody. Mas queremos fazer isso da melhor maneira possível para todos. So keep following on Instagram and on Facebook or on YouTube for Calvary Belém. Então continue seguindo no Instagram, no Facebook ou no YouTube a Calvary Belém. And today's a special day. All around the world, there's churches that are celebrating this day. E hoje é um dia especial, tem igrejas ao redor do mundo inteiro que estão celebrando esse dia. So what they're celebrating is this day of Pentecost. Então o que nós estamos celebrando é esse dia de Pentecostes. And so this word Pentecost has come to mean some different things to our ears today. Então essa palavra Pentecoste ganhou um significado diferente ao longo dos anos até hoje. It's a Greek word that was translated. It's a Jewish festival, the festival of weeks. É uma palavra grega que foi traduzida como o festival judaico, o festival das semanas. And what this festival was, it was 50 days after Passover. This was a Jewish celebrated holiday commanded by God every year. Era 50 dias depois da Páscoa, que era um feriado comandado por Deus a cada ano. But for us today, what we're celebrating, Mas para nós hoje, o que estamos celebrando? it's really the birth of the church age, the birth of the church as we know it. É realmente o nascimento da era da igreja, a igreja como nós conhecemos. So in Acts chapter 2, the disciples of Jesus, they had been waiting because Jesus had told them to wait for this promise that was going to be coming. Então, em Atos capítulo 2, os discípulos dos apóstolos de Jesus estão esperando. Jesus tinha dito a eles para esperar por essa promessa que estava vindo. And it was this day of Pentecost, nearly 2,000 years ago, when the Holy Spirit fell on the church and filled the believers. E foi no dia de Pentecostes, quase 2000 anos atrás, quando o Espírito Santo de Deus veio e encheu todos os que criam. So it's an awesome thing that we celebrate today, the birth of the church and how the church is being used by God still today. Então é algo maravilhoso que estamos celebrando hoje, o nascimento da igreja e como a igreja está sendo usada por Deus até hoje. And God is using the church today in this world. E Deus está usando a igreja hoje nesse mundo. And we have such an important part in this world. E nós temos uma parte tão importante nesse mundo. And there's been so much going on in the world today. We see so much anger, we see so much war and pestilence and all these terrible things happening in the world. E tem tanta coisa acontecendo no mundo hoje, nós vemos tanta raiva e pestilência e guerra acontecendo hoje. And God has a purpose for us in the midst of all this stuff happening. E Deus tem um propósito para nós no meio de todas essas coisas acontecendo. And this is why week after week we keep on studying through God's word, because this is the authority that we have. This is how we know what we're to be doing. E é por isso que nós passamos semana após semana estudando a palavra de Deus, porque essa é a autoridade que nós temos. So before we go any further, let's take a moment and let's pray one more time. Então, antes da gente ir adiante, vamos tirar um momento e vamos orar mais uma vez. Heavenly Father, we come before you and God, we ask you to humble our hearts before you. Pai Celestial, nós chegamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor faça os nossos corações humildes diante de Ti.
Father, help us to focus on what you have to say to us. Nos ajude a focar no que o Senhor tem a dizer para nós. God, give us ears to hear, Nos dê ouvidos para ouvir. not just to listen, but to hear what you have to say. Não apenas escutar, mas realmente ouvir o que o Senhor tem a dizer. Father, speak to us. We're listening. Pai, fale conosco, estamos ouvindo. We pray this in Jesus' name. Oramos isso em nome de Jesus. Amen. Amém. I'm happy that you're joining with us as we continue our study through the book of Ephesians. Eu estou feliz que você continua se juntando a nós enquanto continuamos o nosso estudo no livro de Efésios. We've made it through the 4th chapter. We'll finish the 4th chapter today. Chegamos até o capítulo 4. Vamos terminar o capítulo 4 hoje. Now, as always, we always need to pay attention to the context. Como sempre, nós precisamos sempre prestar atenção ao contexto. When you scan through Ephesians, you'll see Paul using one word over and over and over. Quando você examina através de Efésios, você vê Paulo usando uma palavra vez após vez. He's using this word therefore. Almost every new paragraph, he's using this word therefore. Ele tem usado essa palavra portanto. Quase a cada novo parágrafo ele usa portanto. So every time he starts this new thought, it's therefore. Então, cada vez que ele começa esse novo pensamento, ele começa dizendo portanto. What's he doing is he's connecting all of these things together that he's been saying. O que ele está fazendo é que ele está conectando todas essas coisas que ele tem dito. So he's making sure that we don't take these things out of context, but we read this letter as a whole. Então, ele está se certificando que a gente não tire essas coisas do contexto, mas que a gente leia essa carta por inteiro. So every time we study the Bible, we do this. We consider the context as we look at the content. Então, toda vez que nós estudamos a Bíblia, nós fazemos isso, consideramos o conteúdo dentro do contexto. And one more thing I want to say before we continue E mais uma coisa que eu quero dizer antes de continuarmos, is that the Word of God, it's living. é que a palavra de Deus é viva. This is why we dedicate to studying it. This is why we dedicate our time to preaching the Word of God, because it's alive. É por isso que a gente dedica tempo estudando e pregando a palavra de Deus, porque ela é viva. So what does that mean that it's alive? It means that it has relevance for us today, at this very moment. O que significa que ela é viva? Significa que ela tem relevância para nós hoje, nesse mesmo momento, nesse exato momento. It's relevant for us today, and it's powerful for us today. É relevante para nós hoje e é poderosa para nós hoje. So God uses this letter. He used it a little less than 2,000 years ago when the church first received it from Paul. Então Deus usa essa carta. Ele usou há mais ou menos 2.000 anos atrás, quando a igreja recebeu de Paulo. And he uses it to speak to his church today. E ele usa para falar com a sua igreja hoje. So as we, as the church, we're in the midst of all these different things happening. Então, como nós, como igreja, que estamos no meio de todas essas coisas diferentes acontecendo. As I was thinking about it, it's like we're in the midst of a culture war that has lots of different sides to it. Enquanto eu estava pensando nisso, eu pensei, nós estamos no meio de uma guerra cultural que tem diferentes lados dela. So if you just pay attention to the news even a little bit and see what's happening around the world today, Se você prestar atenção nas notícias, pelo menos um pouquinho, e ver o que está acontecendo ao redor do mundo hoje, you'll see this culture war that we're in the middle of, that the church is also in the middle of. você vê essa guerra cultural da qual estamos no meio, você vê que a igreja está no meio disso. You'll see the race war that's happening around the world, Você vê a guerra de raças que está acontecendo ao redor do mundo. the political war, the social war, the ideology war. A guerra política, social, ideológica. And each and every side of this war is trying to get you to come to their side and hate the other side. E cada lado dessa guerra está tentando fazer com que você se junte ao lado deles e odeie os outros lados. And so, it wasn't much different in Paul's day as he was writing this letter to the church.
não era muito difícil, não era muito diferente nos dias de Paulo, enquanto ele estava escrevendo essa carta para a igreja. We often we often tend to think that what we're experiencing is unprecedented. This stuff has never happened. The reality is it happens over and over and over. A gente tende a pensar que essas coisas não têm precedentes, que nunca aconteceram antes, mas a verdade é que acontecem vez após vez. And so you might be wondering, what am I supposed to be doing in the midst of all these wars that are happening? Me as a part of the church, and then what are we as the church supposed to be doing as a body? E você pode estar pensando o que eu devo fazer como parte dessa guerra, e você pode pensar o que eu, como parte desse corpo da igreja, devo fazer no meio de tudo isso. And I just want to tell you, the only place that you can find the authority to tell you where your place is in the midst of this war is in the Word of God. E eu quero lhe dizer que o único lugar onde você pode encontrar autoridade para dizer o lugar onde você deve permanecer no meio dessa guerra toda é na palavra de Deus. So God is going to speak to us right now in the middle of our culture war that we're having, and He's going to tell us how we're então supposed Deus- to behave in this war. Então Deus vai falar conosco agora, no meio dessa guerra cultural que estamos vivendo, e Ele vai nos dizer como devemos nos comportar no meio dessa guerra. So church, we need to humble our hearts before God, and we need to ask Him to speak to us. Então, igreja, precisamos humilhar os nossos corações diante de Deus e deixar que Ele fale conosco. So before we look at the last section of Ephesians chapter 4, let's just remember what's the context. Então, antes de chegarmos à última sessão de Efésios, capítulo 4, vamos lembrar do contexto. The context is, to put it very simply, the gospel. O contexto, para dizer bem simplesmente, é o Evangelho. This is what Paul's been explaining throughout the letter up until this point. He's been preaching and teaching the gospel. É isso que Paulo tem explicado ao longo da carta até esse ponto, pregando e explicando o Evangelho. He's been teaching, saying, you and I, we're separated from God because of our sin. Ele está pregando que você e eu estamos separados de Deus por causa do nosso pecado. And we're dead in our sin. That means we have no way to help ourselves out of this situation. E nós estávamos mortos nos nossos pecados. Significa que não tínhamos nenhuma maneira de nos ajudar a sair dessa situação. But then he says, but that God, he loves us so much. He created Mas aí us in ele His image, and He did something about this. Mas ele continuou dizendo, mas Deus nos ama tanto. Ele nos criou a própria imagem dele e ele fez algo sobre isso. He demonstrated how much He loves us by coming to this earth. God put on the flesh, and He came to this earth. Ele demonstrou o quanto nos ama vindo a essa carne. Deus, em carne, veio a essa terra. And God did something that none of us could have ever done. He lived a perfect and sinless life. E Deus fez algo que nós nunca poderíamos ter feito, nós nunca poderíamos fazer. Ele viveu uma vida perfeita e sem pecado. And then He did something even more amazing. He made a trade with us, with mankind. E ele fez algo ainda mais incrível. Ele fez uma troca conosco, com a humanidade. He traded His righteousness for our sin. Ele trocou a sua justiça pelo nosso pecado. And He took our sin upon Himself, and He died in our place. E ele tomou o nosso pecado sobre si mesmo e morreu no nosso lugar. And if we believe in this gospel, then we're saved. We're forgiven of our sin. E se nós cremos nesse evangelho, nós somos salvos, perdoados dos nossos pecados. That's this idea that we're born again. We're like a new creation. We're a new creature. É essa ideia de que nós somos nascidos de novo, somos uma nova criatura, uma nova criação. And if we're born again, then we can pick up our cross daily and die to that old life and follow Jesus. E se nós nascemos de novo, nós podemos tomar nossa cruz diariamente e seguir a Jesus. That's the context to what Paul is about to tell us right now. Esse é o contexto do que Paulo está prestes a nos dizer agora. And so what he's saying is based on all of this, here is how we as the church should be and behave and act in the world. Então, tudo está baseado nisso, no que ele está dizendo sobre nós como a igreja devemos viver e nos comportar no mundo e agir no mundo.
So now we know the context. So now we're going to look at the content. Então, agora que nós conhecemos o contexto, vamos olhar para o conteúdo. Let's see, what does God have to say to us in the middle of the culture war that we're all facing? Então, vamos ver o que Deus tem a dizer para nós no meio da guerra cultural que nós todos estamos enfrentando. How are we supposed to respond to this broken and dark and sinful world? Como nós devemos responder a esse mundo quebrado, pecaminoso e obscuro? So this is a very cheesy kind of cliche, but there is some truth to it, so I'm going to share it. Então, esse é um clichê bem meloso, mas tem alguma verdade sobre isso, então eu vou compartilhar. If you want to see change in the world, then you be that change. Que diz assim, se você quer ver mudança no mundo, então seja essa mudança. So there's some truth to this cheesy saying. Então, tem uma verdade, tem alguma verdade nesse ditado meloso. So when we look around the world and we see all these terrible things happening, Então, quando a gente olha ao redor do mundo e vê todas essas coisas terríveis acontecendo, and we feel like we're getting pulled to all these different sides and we're supposed to hate the other side. e a gente sente que a gente está sendo puxado para todos esses lados diferentes e nós devemos odiar o outro lado. We can start to feel hopeless. We can start to feel really confused. Like, what am I supposed to do? A gente começa a sentir sem esperança e confuso. O que é que eu devo fazer? I mean, I can't control all this stuff that's happening in the world, so what am I supposed to do? Eu quero dizer, eu não posso controlar todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, então o que é que eu devo fazer? Well, you do what you can do. Bom, você faz o que você pode fazer. As believers who have been filled by the Holy Spirit, we have some abilities. We can control what we do. Como crentes enchidos, cheios do Santo Espírito, do Espírito Santo, nós temos uma habilidade, nós podemos controlar o que vamos fazer. I can control my actions. I can control the way that I respond to what's happening in the world. Eu posso controlar minhas ações, a maneira que eu respondo ao que está acontecendo no mundo. So God is going to speak to us now as the church, and he's speaking to us in our moment, in our time, in our culture war that we're in the middle of. Então, Deus vai falar conosco como igreja, e Ele fala conosco no nosso momento, na nossa cultura, no que está acontecendo hoje para nós. So here's what he has to say to us. Então, aqui está o que Ele tem a dizer para nós. Open your Bible to Ephesians chapter 4, please. Abra sua Bíblia para Efésios capítulo 4, por favor. We're gonna read the last section of Ephesians 4, Vamos ler a última seção de Efésios 4, verses 25 to 32. versículo 25 ao 32. So let's read. Então vamos ler. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfemas, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Guys, this is God speaking to you and me today, in this very moment. Gente, esse é Deus falando com você e comigo nesse mesmo momento. And in this context, Paul was addressing the church. He was talking to us within the church. E nesse momento, Paulo está se dirigindo à igreja, ele está falando conosco, nesse momento. So we need to hear what God's saying. We need to listen to what he's saying. Então precisamos ouvir o que Deus está dizendo, precisamos escutar o que ele está falando. So he's saying to us, put away lying and instead speak the truth to your neighbor.
Então ele está dizendo, deixe de lado a mentira e ao invés disso, fale a verdade ao seu próximo. And he reminds us, look, we're members of one another. E ele nos lembra, nós somos membros uns dos outros. So he's saying we can't lie to one another, but we need to speak the truth to one another. Então ele está dizendo, não devemos mentir uns para os outros, mas devemos falar a verdade uns para os outros. So God's calling us to humble ourselves before him. Então Deus está nos chamando para nos humilharmos diante dele. We need to ask God, search our hearts, show us if there's any deceitfulness in our lives, in our hearts. Show us, God. Então devemos orar a Deus que nos mostre, pedir a Deus que nos mostre se há algum engano nas nossas vidas. And as we ask God to show us these things, he's going to show us these things, and he'll call us to repent from these kinds of things. E conforme nós pedimos a Deus que nos mostre essas coisas, ele vai nos mostrar essas coisas e vai nos chamar para nos arrependermos disso. In verse 26, he says, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath. Ele diz no versículo 26, irai-vos e não pequeis, não deixe o sol se pôr na sua ira. The Bible says, be A Bíblia angry. diz, Be angry. a Bíblia diz, irai-vos. So looking around the world today, there's so many things to be angry about. Então, olhando pelo mundo hoje, tem tantas coisas para a gente se irar. We see the injustice, we see the poverty, the famine, the wars, the pestilence. Nós vemos a pobreza, a guerra, pestilências. These things should make us angry Essas coisas devem nos deixar irados. because there's something within us that's saying this isn't right. What's happening is not right. Porque tem algo dentro de nós dizendo isso não está certo, o que está acontecendo não está certo. This is wrong. Está errado. And you're right to think this way. It's right to make us angry. There is so much that's wrong. E você está certo de pensar desse jeito. É muitas coisas que nos deixam irados. You know, that E tá voice in us, this is like a glimpse of the image of God within us that's giving us the ability to see that this is wrong. É essa voz dentro de nós que diz que isso não está certo, isso que está acontecendo não está certo, é como um vislumbre da imagem de Deus, dizendo que está errado. God's saying, be angry. A Bíblia diz, Deus diz, irai-vos. But that's not the whole message, is it? Mas não é a mensagem completa, é? In fact, later in this very section that we just read, Paul says, put away your anger. Na verdade, mais tarde nessa sessão que estamos lendo, ele diz, deixe de lado sua ira. So it seems like a contradiction, but it's not. Mas parece como uma contradição, mas não é. He says, be angry and do not sin. Ele diz, irai-vos, mas não pequei. Don't let the sun go down on your wrath. Não deixa o sol se pôr na sua ira. In other words, he's saying, be angry, but you cannot stay angry. Em outras palavras, ele diz, irai-vos, mas você não pode permanecer irado. If you stay angry, he says that you'll give the devil an opportunity. Ele diz, se você permanecer irado, você dá ao diabo uma oportunidade. The longer you stay angry, the more opportunity the devil has. Quanto mais tempo você fica irado, mais oportunidade o diabo tem. So be angry, but do not stay angry. Então, fique irado, mas ire-se, mas não fique irado. So how can we possibly do that? How do we actually look in the world and see all the terrible stuff and then not stay angry? Como é que a gente olha no mundo e vê todas essas coisas terríveis acontecendo e não ficamos irados? I want to ask you to turn in your Bible to the left just a little bit to the book of Romans, chapter 12. Então eu quero pedir que você vire na sua Bíblia para a esquerda um pouquinho para olhar para Romanos, capítulo 12. Romans chapter 12 is another letter that Paul wrote. Romanos, capítulo 12 é outra carta que Paulo escreveu. And we have an answer to the question, how are we supposed to be angry but not stay angry? How can we possibly do that? E tem essa resposta de como nós vamos ficar irados, mas não permanecer irados, não ficar irados. Como vamos fazer isso? Look at Romans 12:19. Olhe para Romanos 12:19. It says, don't avenge yourselves, instead leave room for God's wrath.
because it's written, vengeance belongs to me. I will repay, says the Lord. Diz assim no 12:19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. But verse 20, but if your enemy is hungry, feed him. If he's thirsty, give him something to drink, for in doing so you'll reap heaping fiery coals on his head. Mas o versículo 20 diz assim, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. And verse 21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. E versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. So when we see all the horrible things that are happening in the world that people are doing to each other, Então, quando a gente vê todas essas coisas horríveis que estão acontecendo no mundo, que as pessoas estão fazendo umas com as outras, when we see a person in authority whose job is to serve and to protect, quando a gente vê uma pessoa em autoridade, a qual o trabalho é de servir e proteger, when we see that person kill instead, quando nós vemos, ao invés disso, essa pessoa matar, when we see a person who's supposed to be trusted, who's supposed to be respected, quando nós vemos uma pessoa que deve ser confiável e respeitável, and they deceive and they abuse instead. e ao invés disso eles enganam e abusam. Guys, we see these things in every single aspect of culture today. Nós vemos isso em todo aspecto da cultura hoje. We see this happening in government, in police, we see it happening in schools, we see it happening in churches. Nós vemos isso acontecendo no governo, na polícia, em escolas, nas igrejas. So as a church, how are we supposed to handle it? Então, como igreja, como é que nós devemos lidar com isso? As individuals within the church, how are we supposed to respond to all this wickedness we see? Como indivíduos da igreja, dentro da igreja, como nós devemos responder a toda essa maldade que nós vemos? We're supposed to be angry, Devemos ficar irados, but we're not supposed to stay angry. mas não devemos permanecer irados. God says you don't get to avenge yourselves. You don't take vengeance into your own hands. A Bíblia diz, você não vinga a si mesmo, você não pode tomar a vingança nas suas próprias mãos. God said, vengeance is mine. I will repay. Deus diz, a vingança é minha, eu retribuirei. So that's not our position. We don't take vengeance into our own hands. We don't do that. Então essa não é a nossa posição, nós não tomamos a vingança nas nossas próprias mãos. Não é a nossa posição. Instead, we do this. Ao invés disso, fazemos isso. If we see our enemy Se nós vemos os nossos inimigos and we see that they're hungry or they're thirsty, e vemos que eles têm fome ou estão com sede, we feed them. nós os alimentamos, We give them water. damos água, We bless them. We pray for them. nós os abençoamos, oramos por eles. So we don't overcome evil. We don't overcome evil by being evil ourselves, by taking vengeance ourselves. Então nós não vencemos o mal por sermos maus nós mesmos, por tomar a vingança nós mesmos. We can overcome evil with good. Nós vencemos o mal com o bem. This is how you and I, as within the church, are to respond as individuals. This is how we are to respond as the church. É assim que nós, como indivíduos da igreja, devemos responder. And he continues, verse 28. He says, if you were a thief, don't be a thief any longer. E ele continua no versículo 28. Se você roubava, que não roube mais. Instead, he says, you have to go and get a job and you have to work hard with your hands. Ele disse, ao invés disso, você precisa ir, conseguir um emprego e trabalhar duro com as suas mãos. But he says, you don't get a job just so you can provide for yourself. Mas aí ele diz, você não consegue um emprego para que você possa prover só para si mesmo. That's not enough. Não é suficiente. No, you get a job so that you can provide for yourself and for those that are in need. Não, você arranja um emprego para que você possa prover para si mesmo e para aqueles que estão em necessidade. It's not enough just to do the right thing. Não é suficiente só fazer a coisa certa. No, we're called as Christians to do so much more than just the right thing.
Nós somos chamados como cristãos para fazer bem mais do que apenas a coisa certa. As the world gets darker and darker, the church is called to get brighter and brighter. Conforme o mundo fica mais e mais obscuro, a igreja é chamada para brilhar mais e mais. As the world gets more and more wicked, the church is supposed to be more and more godly. Enquanto o mundo fica mais e mais maldoso, a igreja é chamada a ser mais e mais piedosa. As our enemies persecute more and more, our response is to bless more and more, love more and more, pray more and more. Enquanto os nossos inimigos perseguem cada vez mais, a nossa resposta deve ser abençoar ainda mais, orar ainda mais. So there's this really amazing story about a Chinese Christian. He was a rice farmer. Então, tem essa história incrível sobre esse cristão chinês que era fazendeiro. And he faced persecution from his neighbors. E ele enfrentou perseguição dos seus vizinhos. So as a rice farmer, he had to work to manually pump water into his rice field. He had to work all day long in order to fill his field with water. Então, a fim de prover água para prover para sua plantação, ele tinha que bombear a água e trabalhar o dia inteiro para isso, para bombear a água para todo o seu campo. Rice field, right? Yeah. Um Rice campo de field. arroz. Ele era um fazendeiro de arroz. But he had a neighbor that was below him that each night he would go and he would dig a trench in his wall and he would steal all the water out of the Christian farmer's field. Então, ele tinha um inimigo que estava um pouco abaixo dele e toda noite ele ia lá, ele fazia uma fenda no muro dele e roubava da água dele para o seu próprio campo. So the following day, this guy would have to come back again and he would have to work his pump all day long manually in order to flood his field once more. Então, no outro dia, esse homem tinha que vir trabalhar o dia inteiro bombeando manualmente água para alimentar, para irrigar toda a sua plantação. The next day, he would see the same thing. His neighbor had stolen all of his water once again. E aí, no outro dia, ele via a mesma coisa. O vizinho dele ia roubar toda a água dele mais uma vez. So after this was continuing to happen, this farmer, this Christian, he went to his friends, these other believers, and he asked for counsel. What am I supposed to do? You guys got to help me. Então, enquanto ele via isso acontecendo vez após vez, ele foi para os seus amigos. Esse cristão foi para esses amigos para ter conselho. Tipo, o que é que eu devo fazer? Isso continua acontecendo vez após vez. So they prayed together. Então, eles oraram juntos. And they said, listen, you can't just do what's right. You can't just do what's good. You have to do so much more. E eles disseram, você não pode fazer só o que é certo. Você não pode fazer só o que é bom. Você deve fazer muito mais. So the next day, the farmer did this. Então, no próximo dia, o fazendeiro fez isso. He spent the entire day filling his neighbor's field with water. Ele passou o dia inteiro enchendo o campo do seu vizinho com água. And then he would go to his field and he'd work all night in order to fill his field with water. E aí ele foi de volta para o seu campo e ele trabalhou a noite toda a fim de encher o seu campo com água. And he continued to do this over and over again E ele continuou fazendo isso vez após vez. until finally his neighbor came to him. Até que finalmente o seu vizinho foi até ele. And his neighbor was confused, he was upset, he was brokenhearted. E o seu vizinho estava confuso, estava chateado, ele estava de coração partido. And he said, "Why are you doing this? How could you do this? I've been nothing but terrible to you, and you've been nothing but good to me. Why? What's wrong with you?" E perguntou para ele, por que você está fazendo isso? Eu não tenho sido nada além de terrível para você e você não faz nada além de ser bom para mim. Por que você continua fazendo isso? And this Christian man, he was able to preach the gospel to his neighbor. E esse homem cristão foi capaz de pregar o evangelho para o seu inimigo. So this guy, he decided, Desculpa, it's okay. para o seu vizinho, desculpa. So this guy decided to take God's word seriously and to do what it says. Então esse homem decidiu levar a palavra de Deus a sério e fazer o que ela diz. He obeyed God's word. Ele obedeceu a palavra de Deus. You know, it's
it would be really easy for him to have found some other friends within the church even, Seria muito fácil para ele, teria sido muito fácil para ele encontrar outros amigos dentro da igreja, inclusive, who would have given him much different advice. que teriam dado a ele, que poderiam dar a ele conselhos muito diferentes. And they would have all been Christians saying, no, this isn't right. We got to stand up for our rights. And they would have all felt just fine over what they've decided. E eles poderiam dizer, não, isso não está certo, nós não podemos deixar isso acontecer. Eles poderiam estar muito certos sobre o que decidissem. But this man had these godly friends who gave him godly advice. Mas esse homem tinha amigos piedosos de Deus que deram a ele conselhos piedosos de Deus. And he chose to obey what God's word said. E ele escolheu obedecer o que a palavra de Deus diz. And what happens is something that has eternal consequences. It has eternal significance. E o que aconteceu foram coisas que têm eternas consequências, eternas significâncias. So you could stand up for your rights and you could maybe earn some temporary benefits from it. Então você pode se levantar pelos seus direitos e ganhar benefícios temporários por isso. Or we could have this kingdom mind, this eternal mindset where we're looking for eternal responses. We're looking for eternal benefits. Ou podemos ter essa mentalidade do reino, essa mentalidade onde podemos ter consequências eternas. So let's continue Ephesians chapter 4. So turn back there and let's look at verse 29. Então, vamos continuar, Efésios capítulo 4, versículo 29. Vamos continuar de lá. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. So there's a pattern that we're seeing from what Paul's telling us within the church. Então, tem um padrão que estamos vendo do que Paulo está nos dizendo a nós, a igreja. He's saying get rid of the negative behavior and then replace it with this godly behavior. Então, se livre do comportamento mau e substitua com um comportamento piedoso, comportamento bom de Deus. Paul's saying, look, it's not enough just to stop stealing. It's not enough just to do the right thing. Ele está dizendo, não é suficiente só parar de roubar, não é suficiente só fazer a coisa certa. No, you need to stop stealing and then you need to go and work really hard and you need to provide for lots of people who are in need. Não, ele diz, não, você tem que parar de roubar, tem que trabalhar e prover para outras pessoas que estão em necessidade. It's not enough just to stop speaking corrupt words. It's not enough just to say good things. That's not enough. Não é suficiente só parar de dizer palavras corruptas e dizer coisas boas. Isso não é suficiente. No, you need to go way beyond that. You need to build people up. You need to impart grace. You need to go way above just good. Você precisa ir bem além. Você precisa encorajar, edificar as pessoas. Verse 30, it says, do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed. Versículo 30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados no dia da redenção. So these ungodly behaviors that are happening within the church, they grieve the Holy Spirit. It grieves God. Então, esses comportamentos impiedosos que acontecem na igreja, eles entristecem o Espírito Santo, entristecem a Deus. So Paul is saying that we take off all of these ungodly behaviors, and he's using this example like taking off old dirty clothes. Então, Paulo está falando sobre tirarmos esses comportamentos impiedosos, e ele usa esse exemplo de tirar roupas sujas. So all the garbage, all the ungodly behaviors that we see happening within the world, we take all that stuff off. Então, todas as coisas ruins, impiedosas que nós vemos acontecendo no mundo, nós tiramos todas essas coisas. And we put on these new clothes, these clean clothes that are righteous and godly behavior. E nós vestimos essas novas roupas, essas roupas limpas, que são comportamentos piedosos e corretos de Deus. So when an enemy comes against you, when somebody comes and persecutes you, somebody comes against you, então, quando alguém vem contra você, alguém vem e persegue você,
as Christians within the church, como cristãos dentro da igreja, we're called to do something that the world just can't really comprehend. nós somos chamados como cristãos a fazer uma coisa que o mundo realmente não compreende. We're called to not repay evil with evil. Nós somos chamados não para pagar mal com mal. We're not called to just stand on our rights and just to make sure that we get what we want. Nós não somos só chamados para permanecer e lutar pelos nossos direitos e ter certeza que vamos ter o que queremos. No, we have to come way above all that. We need to bless those that are coming against us. We need to persecute those that mean us harm. Oh, can you repeat again? We need to go way beyond, and we need to bless those that persecute us and do good to those that mean us harm. Nós somos chamados para ir bem além, para fazer bem àqueles que nos perseguem e fazer bem aos que nos fazem mal. And the verse 31, Versículo 31. he says, put away these 6 things: bitterness, wrath, anger, loud quarreling, evil speaking, and malice. E no versículo 31 diz: longe de vós essas 6 coisas, toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim como toda malícia. So we take off all of that stuff like filthy old clothes. Então nós tiramos todas essas coisas velhas, como roupas sujas, imundas. And we replace all that stuff with these clean clothes. Be kind to one another, verse 32. Be tenderhearted and forgive. E nós substituímos com essas novas roupas limpas, que diz no versículo 32, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. It sounds great, but then when we're the ones that get hurt by someone, Soa muito bom, mas quando nós somos aqueles que foram magoados por alguém, oh man, it's so hard to forgive somebody that's hurt us. como é difícil perdoar alguém que nos machucou. So how do we do it? Então, como é que fazemos isso? How do we forgive somebody that does something terrible to us? Como é que nós perdoamos alguém que fez algo terrível para nós? We do it, and we are able to do it because we have been forgiven for so much. Nós fazemos isso e somos capazes de fazer porque fomos perdoados de muito. That's how I can forgive someone that's hurt me, because I can look at myself and say, God forgave me for so much. Certainly I can forgive him. Eu posso fazer isso porque eu olho para mim. Deus me perdoou de tanta coisa. Com certeza eu posso perdoar ele. This is how we are supposed to act in the middle of our culture wars happening today. É assim que a gente deve reagir no meio da nossa guerra cultural que está acontecendo hoje. This is how we're supposed to respond as individuals and as the church. This is how we're supposed to respond to what's happening. É assim que nós devemos responder como indivíduos e como igreja. É assim que devemos responder ao que está acontecendo. So if we do want to see change happening, we have to be this kind of Christian. This is how God's called us to be. Se queremos ver, então, alguma mudança acontecendo, devemos ser esse tipo de cristãos. É isso que Deus nos chamou para ser. It starts with us as individuals. It starts with you and me choosing to obey what God's word says. Começa conosco como indivíduos. Começa conosco decidindo obedecer o que a palavra de Deus diz. And like Sam mentioned at the beginning, E como o Sam mencionou no início, what God's called us to do as Christians in the world, o que Deus nos chamou para fazer como cristãos no mundo it's impossible. é impossível. We can't do this. Não podemos fazer isso. However, Portanto, as we're celebrating today, this day of Pentecost, God gave us his Holy Spirit. como nós vemos nesse dia de Pentecostes, Deus nos deu o seu Santo Espírito. That means we have the creator of the universe living in us. Isso significa que temos o Criador do universo vivendo em nós. And so with man, all of these things we're talking about, this stuff is impossible just with us alone. Então, com os homens, todas essas coisas são impossíveis com nós somente. But with God, all of this is possible.
Mas com Deus tudo, todas as coisas são possíveis. Todas as Not coisas. only is it possible, this was commanded. This is how we're supposed to be as the church in the world. Não apenas possíveis, mas essas coisas foram nos comandadas. É assim que devemos ser como igreja no mundo. So if God commanded it, then surely we can do it. Então, se Deus mandou, com certeza podemos fazer isso. No matter how impossible it may seem. Não importa quão impossível pareça. You know, when Peter was in the boat with the other disciples and they're in a storm and Jesus walks out on the water in Matthew 14, Você sabe quando Pedro estava lá no barco com todos os outros e Jesus aparece andando na água em Mateus 14? it's always been impossible to walk on water, but all of a sudden Jesus said, Peter, if you want to come, come. Sempre foi impossível andar sobre as águas. Aí Jesus disse, Pedro, se você quer vir, venha. And so Jesus said it, Então Jesus disse, and so Peter was able to do it. e aí Pedro foi capaz de fazer. He did it by faith. He did it and he kept his eyes on the Lord and he could do it. Ele fez por fé e ele manteve os seus olhos no Senhor e ele pôde fazer isso. With man being this kind of Christian in the world, it's not possible for us on our own. Para um cristão ser esse tipo de cristão no mundo não é possível para nós por nós mesmos. But we're not alone. Mas não estamos sozinhos. And so because of that, we are called to be this brilliantly bright light in this really, really dark world. Então, por isso, nós somos chamados para ser essa brilhante, cintilante luz nesse mundo escuro. And that's exactly what we're called to be, church. E isso é exatamente o que somos chamados para ser, igreja. This gospel is such an amazing thing. Esse evangelho é algo tão maravilhoso, tão incrível. This is God's power at work to save everybody that believes. Esse é o poder de Deus em ação para salvar todo aquele que crê. And when we really are this bright, brilliant light in this really dark world, E quando nós somos realmente essa luz brilhante nesse mundo escuro, God's going to use us in ways like he used the Chinese farmer, and he's going to open these amazing doors for the gospel. Ele vai nos usar de maneiras incríveis, como ele usou esse fazendeiro chinês. Ele vai abrir portas para o evangelho. So church, this is our calling. This is how we respond to this really, Então- really dying world, this dark world. Então, igreja, esse é o nosso chamado. É assim que nós respondemos a esse mundo realmente escuro. Let's pray. Vamos orar. Father, we thank you for speaking to us today. Pai, te agradecemos por falar conosco hoje. Thank you, God, that your word is alive, it's active, Obrigada, Senhor, porque a tua palavra é viva e ativa. it's relevant for us today, and it's powerful for us today. É relevante para nós hoje e poderosa para nós hoje. Father, we just ask that you would fill us with a fresh filling of your Holy Spirit, Pedimos que o Senhor nos encha com teu Santo Espírito, so that we could be what you've called us to be, this extraordinary thing that you've called the church to be in this world. que possamos ser o que o Senhor nos chamou para ser, esse algo extraordinário que a igreja foi chamada para ser no mundo. Father, that you would use us to reach the lost. Que o Senhor nos use para alcançar os perdidos. God, we pray that you would be honored and glorified through the things we do, the things we say, and the things that we think. Oramos que o Senhor seja glorificado nas coisas que fazemos, que dizemos e que pensamos. We pray this in Jesus' name. Oramos em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. God bless you guys, and thank you for staying with us today. Deus abençoe vocês e obrigada por ficar conosco hoje. With everything that God says to us, the best response, as always, is to worship Him. Com tudo o que Deus diz a nós, a melhor resposta, como sempre, é adorá-lo. And so let's do that now. Let's worship God. Então vamos fazer isso agora, vamos adorar a Deus. And Taish, when you're done, if you would just pray for us. E Thaís, quando você terminar, por favor, ore por nós. Ok. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim,
nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Deus, ensina a gente, Pai, a amar com o amor que o Senhor nos ama, Deus, a perdoar as pessoas da maneira como o Senhor nos perdoa, Deus. Ensina a gente a ter um coração mais parecido com o teu, Deus. Ensina a gente um amor de verdade, que é diferente desse amor que a gente conhece aqui, esse amor terreno, Deus. Um amor que é capaz de fazer bem para quem nos fez mal, Deus. Um amor que é capaz de quebrar o ciclo da maldade, Deus. Eu oro para que o Senhor encha os nossos corações, Senhor, desse amor. Ensina a gente a amar, Deus. Ensina a gente a amar com amor ágape, Deus. Ensina a gente a amar o nosso irmão. Ensina a gente a amar nós mesmos, porque quando a gente aprender a se amar, a gente vai querer coisas boas para o outro também, Senhor. Então, cura os nossos corações, Deus, da maldade, Pai. E nos ajuda, Deus, a fazer
as coisas que são tão difíceis para a gente enquanto humano, Senhor. Às vezes amar quem nos fez mal, perdoar, Senhor. Nos dá um coração parecido com o Teu, Pai. Porque em Ti isso é possível, Deus. A gente acredita nisso, a gente crê. E muito obrigado, Pai, porque a obra que o Senhor começou na gente, o Senhor vai terminar. E a gente crê nisso, Pai. Amém. Amém. Gente, muito obrigado. Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau, gente.